Boa noite. É com muita alegria que eu estou aqui hoje, com o temor de Deus, para poder compartilhar o que Deus colocou em primeiro lugar no meu coração, para que pudesse falar com vocês. Sim, dia chuvoso, né? Poucas pessoas, mas Deus separou cada um de vocês para estar aqui hoje. Foi Deus que marcou esse encontro na agenda dele, né? Queria me apresentar, né? Tá minha foto ali, meu nome, Diego Saraiva. Sou casado com a Vanessa. Tenho a pequena Valentina de quase 9 anos, né? E representante da família aqui, estou com o meu sogro, para quem não conhece, o Carlos Henrique, está ali tirando uma foto para postar no grupo da família, né? Veio me prestigiar. Sem mais delongas, né? Temos meia hora aqui que vamos produzir muito. Em nome de Jesus. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a cruz. Queria falar um pouquinho com vocês sobre a mensagem da cruz. Falando de cruz, a gente logo remete lá nos filmes. Teve aquele último lá de Hollywood, muito bem feito, né? Da crucificação, né? A paixão de Cristo. A gente pensa na cruz assim, a gente sofre, a gente fica triste, né? Pelo preço que Jesus Cristo passou, por todo o sofrimento dele. Mas e a gente entende que ali o pecado foi vencido através da morte de Jesus Cristo. E queria pensar um pouquinho com vocês o símbolo. Por que a cruz? Poderia ser um outro objeto, né? Poderia ter sido a manjedoura em que Jesus nasceu. Poderia ter sido a estrela que guiou os reis magos até lá onde Jesus havia nascido. Poderia ter sido o cálice do milagre lá de Jesus, transformando água em vinho. Por que a cruz, irmãos? Por que a cruz é tão especial? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios. Eu vou ler 1 Coríntios 1, vou ler do 18 até o 24. 1 Coríntios 1, 18 a 24. Amém? Pois a mensagem da cruz é louca para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tomou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio de sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos. E os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e é a sabedoria de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai amado, Pai querido, Pai, foi lida a Tua palavra, Pai, que nós possamos nesses minutos aqui, Pai, desfrutar da Tua presença no nosso meio, Pai. Usa a minha vida aqui, Pai, em que a Tua mensagem, a Tua palavra, Pai, penetre em cada coração aqui nessa noite, Pai.
e que a sua vontade, Pai, seja abundante na vida de cada um aqui. Em nome de Jesus, amém. A cruz, logo no momento da crucificação, né? Nem todos aceitaram com os bons olhos aquela questão lá, né? Os gregos intelectuais da época interpretavam que não precisava de ter sacrifício, né? Rejeitavam a questão do sacrifício. E os judeus, assim, jamais imaginavam um Messias morto na cruz do Calvário crucificado. Então, naquela época lá, nem todos aceitaram muito bem a crucificação. E hoje em dia, assim, o que a gente tem visto assim, nos noticiários, né? Semana passada eu vi, alguém comentou um post falando do LGBTQ+, abriu uma página da Bíblia e escreveu, tá vendo? Tá na Bíblia, é permitido. Com um texto isolado. Um famoso desse aí colocou na Bíblia. E muitas pessoas hoje ainda rejeitam a mensagem da cruz. Muitas pessoas hoje rejeitam a história de Jesus Cristo. Muitas pessoas hoje criticam a nossa fé. E tem muitas pessoas que acreditam em Jesus. Você aborda a pessoa, não, eu acredito, eu sei que existe um Deus. Mas não avança para o próximo passo. Falar que acredita é muito abstrato. A gente tem... O pastor Josué tem ministrado sobre as 7 cartas lá da Ásia, né? E ele tem falado muito, assim, da essência do verdadeiro cristão. Né? Da verdade, assim, da autenticidade daquilo que a gente crê, daquilo que a gente pratica. Por que a gente está aqui hoje? Será que foi porque alguém convidou? Qual é o coração de vocês da gente estar aqui hoje em comunhão? Por quê e para quê? Qual a essência disso tudo? Analisando da parte de Jesus lá, ele cumpriu com a missão que foi dada para ele. Ele se fez homem, realizou muitos e muitos milagres, orientou lá os discípulos, preparou para a partida dele, foi traído, foi julgado, foi condenado e foi morto na cruz. A parte dele, no plano de Deus, foi cumprida. Aquela morte lá, aquela cruz, que foi em cima de uma morte, mas olhando para aquela cruz, a gente enxerga a vida. E olhando para aquela cruz, a gente enxerga vida, vida em abundância e vida na eternidade. A parte do plano de Deus, através do envio do seu Filho Jesus, se cumpriu. E hoje, nós até clamamos e o céu vem à terra em determinados momentos, né? Nós temos a questão da célula, né? Da comunhão, purê de batata. Quantos e quantos amigos nós ganhamos aqui na igreja que pratica a mesma fé? Tem momentos na célula, nas festas de comunhão, nos cultos de celebração, que eu, de coração, falando o meu sentimento como pessoa, eu sinto que o céu desce à terra. As famílias, a comunhão, a gente se reunir, a gente dá risada, a gente marcar um churrasco. Aí tem um irmão com problema, tem um irmão com
com uma notícia boa, e a gente se ajunta, a gente partilha do pão, e eu sinto que o céu desce à terra em determinados momentos na nossa vida, né? E como a gente tem buscado a mensagem da cruz na nossa vida. A parte de Jesus está lá, cumpriu. O que a gente tem feito com a nossa vida mediante ao sacrifício dele? O pastor Josué comenta muito que existe o cristão que ele é nota 5, né? Ele aceitou Jesus, frequenta o culto, está salvo e não quer evoluir mais. Será que é isso mesmo? Vamos pensar na essência da mensagem da cruz. O que aquilo gerou? O que aquilo deseja para as nossas vidas? A cruz tem a mensagem que salva. Podemos ter salvação e certeza da salvação. Hoje, eu creio que todo mundo aqui, a gente estamos falando entre pessoas salvas, né? Acredito, todos aqui. Acredito que cada um de vocês tem a certeza da salvação. Tem a certeza que a gente está aqui de passagem. Tem a certeza que a gente pode chamar o céu aqui na terra, que a gente pode desfrutar de momentos maravilhosos aqui, mas tem a certeza da vida eterna. E essa certeza que a gente tem na vida eterna é graças à mensagem da cruz. A mensagem da cruz tem uma mensagem que conforta. Quem não enfrenta momentos de adversidade na vida? Quem aqui nunca sentiu uma dor? Quem aqui nunca se sentiu sozinho, angustiado? A mensagem da cruz, tudo que Jesus passou lá, Jesus sentiu dor. Jesus se sentiu sozinho. Jesus foi enganado. Jesus foi traído. Na nossa vida, será que isso não acontece? Às vezes, assim, a gente comparando com Jesus, tudo em Jesus é mais intenso, né? Mas tem colega do trabalho que trai a gente. Vai ter momento na nossa vida que a gente vai estar rodeado de pessoas e a gente vai se sentir sozinho. Tem momentos na nossa vida que a gente vai ter a sensação que chegou o fim. Não tem jeito, não dá mais certo, já insisti. Quem aqui já não passou por um desafio ou vive um problema que aos olhos humanos a gente diz que não tem jeito, não dá mais, eu não consigo. Não pode ser dessa forma, assim eu não vou avançar. Quem aqui não está vivendo um problema desse hoje? E se a gente se remeter lá para a cruz, o fim daquilo tudo, do sofrimento, da dor, o resultado daquela crucificação terminou em vitória, terminou em vida. Aquele sacrifício foi para mim, foi para cada um desses rostos que eu estou vendo aqui. Aquele sacrifício resultou numa vitória, que é uma vitória para toda a eternidade. Vocês têm dimensão nisso? Aquela morte resultou numa promessa. Jesus, ainda em vida lá, com os discípulos, com o povo lá, ele falou que ele ia deixar quem para a gente quando ele partisse?
que ele ia deixar o Espírito Santo. E como tem sido o nosso relacionamento com o Espírito Santo? Como tem sido a nossa vida diante de Deus? Vamos imaginar, hipoteticamente, 2 livros distintos. Imagina que Deus lá pega o livro da nossa vida baseado em todos os sonhos e em tudo que Ele espera para a gente. E tem um livro em paralelo com tudo aquilo que está acontecendo de forma real na nossa vida até o dia 3 de novembro, às 19h42, de acordo com o relógio aí. Aí, imagina que a gente tivesse acesso a esses 2 livros, o que aconteceu e o que está prescrito no livro dos sonhos de Deus para a nossa vida até a hora da nossa morte, né? Porque Deus tem ciência de tudo. E a gente começasse a ler, a gente vai olhar a nossa parte e vai olhar a parte do que Deus sonhou para nós. Como seria essa pergunta? Eu quero provocar para vocês. Como seria a reação de cada um de nós de posse desses 2 livros? É que a gente ia pegar uma página lá, Deus tinha esse sonho para mim. Poxa, como eu não pude imaginar que seria dessa forma. Aí vai ter outra página lá. Nossa, aconteceu exatamente igual Deus sonhou para a minha vida. Aquela página ali está certinho. Eu vivi o que Deus colocou para mim. Aí viro outra página. Caramba. Pisei bola feio nessa página aí. Não... Enfim. E a gente ia desfrutar das maravilhas. A gente ia ter acesso às maravilhas sobrenaturais dos sonhos de Deus para a nossa vida. A Bíblia fala que se a gente sonha em alguma coisa muito, muito, muito boa, o sonho de Deus na mesma coisa é infinitamente maior. Mas como alinhar esses 2 livros para eu viver os sonhos de Deus na minha vida? Como alinhar isso tudo, gente? Como eu posso tomar propriedade da mensagem da cruz, não só para dizer que eu sou salvo, que eu vou para o céu, mas como um modelo de vida, como um modelo de intimidade. Como tem sido o TSD, o tempo de leitura diária da Bíblia de vocês? Como a gente desfruta da presença de Deus, como a gente cria intimidade com o Espírito Santo, se a gente não tem acessado a palavra dele de maneira correta. Assim, a maneira que a gente precisa ter intimidade é a leitura da palavra. É comunhão com os irmãos. Frequentar a igreja, vir domingo para o culto, celebrar, anotar tudinho da pregação do pastor, tudo isso é muito bom. Mas quando eu chego em casa, como tem sido a minha prática? Como eu tenho olhado para a mensagem da cruz e eu tenho revertido ela nas práticas da minha vida, no meu dia a dia. Lá em João 14:12, Jesus orientando diz que
que ele ia partir e as pessoas iriam realizar coisas ainda maiores das que ele fez com a presença do Espírito Santo. O que você tem realizado na sua vida com a presença do Espírito Santo? Eu não estou querendo aqui passar uma mensagem para a gente ficar nos comparando com Jesus, que Jesus é incomparável, né? Ele é o Filho de Deus que se fez carne. Mas como a gente tem tomado propriedade de uma ordenança e essas obras assim maiores, essas obras maiores ainda do que ele fez, o que a gente tem feito com a presença do Espírito Santo na nossa vida? Eu queria falar um pouquinho, já estou caminhando para o final. Vamos falar um pouquinho, aprofundar só um pouquinho em oração. Como é o ambiente que vocês separam para orar e para ler a Bíblia? Hoje, nós vivemos uma evolução tecnológica muito grande. E o psicólogo assim, muito famoso, reconhecido pela sua conversão, Augusto Cury, ele desenvolveu uma sigla para diagnosticar problemas nas crianças de síndrome do pensamento acelerado. É a criança com celular, com a TV, com tablet, com um monte de informação, tudo ao mesmo tempo nesses meios digitais, eletrônicos aí, que acaba que as crianças não estão se concentrando está num desenho na televisão, está no tablet numa situação, já está acelerando numa outra coisa. Eu estou falando isso com propriedade, que eu vejo isso e tento corrigir com a minha filha. Hoje, as informações estão muito aceleradas. E voltando lá para oração e leitura da palavra. Estou pegando a palavra para ler. A leitura da palavra não é uma leitura de um livro qualquer. É uma leitura que tem um mediador com o Espírito Santo. É uma leitura que a gente tem que clamar a presença do Espírito Santo para abrir os olhos de Deus naquilo que eu estou lendo, para aquilo que eu preciso na minha vida. Como eu tenho feito a prática desse momento? Será que eu estou com o celular do lado, no Zap, no Instagram, estou com a TV ligada? Eu faço aquela lida rapidinha aqui, oro de maneira técnica, de maneira fria. Qual seria o ideal? Gente, nós vivemos num mundo, que eu até falei dessa síndrome aí do pensamento acelerado que tem nas crianças, mas tem muito adulto pensando um turbilhão de coisas ao mesmo tempo e fica patinando. Tem muito adulto com essa síndrome também. E qual seria o certo? É os 15 minutos que eu tenho programado para leitura e oração diário? Eu tenho que desligar o celular. Eu tenho que ir para um ambiente tranquilo da minha casa. Por exemplo, eu com a minha filha pequena lá. Ela acordada, a esposa em casa, as duas na produção de vida normal lá, eu vou ter dificuldade em me isolar para concentrar naquilo que eu estou lendo. Eu procuro acordar mais cedo, todo mundo dormindo, na primeira hora do meu dia, faço o meu TSD, assisto o Bom Dia Coração do pastor Josué, que eu gosto muito, e eu procuro, naquele momento que eu estou concentrado na palavra, degustar a palavra de Deus assim com muita calma. 15 minutos que eu li só
10 versículos, mas li concentrado com o Espírito Santo, li com calma, que nem chega aquele irmão, li a Bíblia toda em 4 meses, hein? Você leu como? Tu foi virando página? Não, tem que ler. A leitura da palavra, ela tem que ser apreciada, tem que ser degustada. A gente tem uma foto de uma picanha aí que custa R$2.000, que todo mundo compartilha no Zap aí. Eu fico imaginando o irmão que ganhou de presente, teve acesso àquela picanha de R$2.000. Como seria o irmão comendo aquela picanha? Ia tirar uma fatia ali, ia pegar... Ia comer aquela picanha com toda a calma do mundo, pela preciosidade daquela picanha, que eu nem lembro o nome. Alguém lembra o nome aí da picanha? Enfim, não tem sentido, não. A palavra de Deus não é muito preciosa? A gente tem que degustar com toda a atenção. E o ato de iniciar a leitura da palavra, a nossa oração tem que ser... Eu gosto daquele Salmo 119, versículo 18. Senhor, meu Deus e meu Pai, abre os meus olhos espirituais para que eu possa desfrutar as maravilhas do teu reino. Se concentra nesse salmo e procura ler ele, orar com esse pensamento antes da leitura da palavra. E no dia a dia das nossas vidas, tem muita pancada, tem muita luta, tem muita adversidade. Eu ontem, feriado em casa, estava preparando a mensagem, né? Aí teve um momento que eu fui descansar um pouquinho, fui lá no Netflix e comecei a assistir um filme, fui até o final, filme antigo, se não me engano é de 2009. Já estou contando essa história para a gente terminar. O nome do filme é Obsessiva. Se os irmãos tiverem essa ferramenta em casa, Netflix, quiserem, num momento, durante a semana, assistir esse filme, vocês vão entender o que eu estou falando. Conta a história de um executivo, assim, vice-diretor da empresa, recém-casado, com filho, tipo assim, um modelo de família de sonho. Só que não foi um filme produzido para público evangélico, não. Mas só que nesse filme a gente tira muita lição de vida para a gente. Aí, no meio do caminho, surge uma secretária nova para esse empresário. A secretária, uma obsessão absurda em ter relacionamento com o executivo da empresa. E o empresário, no filme todo, não cede. Ele ama a família dele, ama a esposa, o filho, resiste até o final. Mas só que não explica, mas a gente interpreta que o personagem do filme não é cristão, né? E a casa dele termina numa tragédia enorme aí, por conta da obsessão e uma pessoa querer invadir o relacionamento. O que eu quero concluir com isso tudo com vocês? Jesus Cristo cumpriu o papel dele lá, na cruz do Calvário, para nos dar a vida eterna. Prometeu, enviou o Espírito Santo para cuidar da gente, para andar junto da gente e para interceder em tudo aquilo que a gente precisa na vida. E Deus tem sonhos lindos, tem uns sonhos maravilhosos para a vida de cada um de vocês aqui nessa noite. Deus tem sonhos de rebanho,
tem sonhos, tem mimos de prosperidade, tem sonhos de todo tipo de natureza, material, emocional, sonho com você produzindo para o reino, você sendo o anunciador da palavra. E Deus mandou, lá em Gálatas 5, né? Ele destaca os gomos, como se fosse uma fruta, né? Os frutos do Espírito Santo. Que eu vou ler calmamente, cada um com vocês, para a gente finalizar. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Como a gente tem usado e como a gente tem abusado desses frutos do Espírito Santo na nossa vida? A gente tem preferido enfrentar os nossos problemas com o nosso intelecto humano, ou a gente tem desfrutado do sobrenatural de Deus na nossa vida? A promessa de Deus, ela é justa e ela vai se cumprir. Tem se cumprido linha por linha da Bíblia. Queria pedir o Léo para ir para o teclado. A gente já está para finalizar, né? Já deu o nosso horário. Vamos optar, irmãos, pela presença do Espírito Santo em tudo aquilo que a gente colocar a mão. Não vamos optar em a gente resolver por nossa conta. Tem coisa na nossa vida que é o sobrenatural de Deus que vai intermediar. É a presença do Espírito Santo na nossa vida que nos vai fazer atravessar o dia mal. Não vamos resolver por nossa mão. Vamos lembrar lá da essência da mensagem da cruz. Vamos viver dia após dia tudo aquilo que o Senhor Jesus sonhou e preparou para nossas vidas. Vamos tomar posse disso. Vamos preparar amanhã, vamos acordar, vamos preparar, vamos entregar o nosso dia ao Senhor Jesus. Fico imaginando lá no trono de graça ele olhando. Nossa, eu tenho tantas maravilhas. Eu tenho tantos sonhos para a vida de cada um de vocês. Mas eu não posso tomar o lugar deles para receber esse sonho. Então a minha oração, meu pedido hoje é que vocês busquem viver com plenitude a mensagem da cruz na sua total integralidade na vida de vocês. E vocês deixarão um grande legado em tudo aquilo que vocês colocarem à mão. Vamos finalizar com esse louvor? Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar.
Pai amado, Pai querido, Pai, te agradecemos por esse momento, Pai. Te agradecemos por cada vida aqui, Pai. Te agradecemos pela Tua palavra, Pai. E eu clamo, Pai, que a partir desse momento aqui, Pai, que o Senhor fez nos relembrarmos da essência da mensagem da cruz, Pai. Que nós possamos tomar propriedade no nosso dia a dia, Pai. Na nossa vida como homens de atitude, Pai. Que a gente busque potencializar a nossa vida, Pai, com a presença do Espírito Santo, Pai, em tudo aquilo que a gente colocar a mão. Pai, visita cada família aqui representada, Pai, cada lar, cada angústia, cada sentimento, cada adversidade, cada desafio, Pai. Eu creio que muitas pessoas aqui, Pai, largaram problemas em casa, no trabalho, na família. Mas o Senhor, nosso Deus, é um Deus de milagres. É um Deus de vitória. E eu creio, Pai, que num relacionamento profundo com o Espírito Santo, o derramar no sobrenatural na vida de cada um de vocês, Pai, irá acontecer, Pai. Em nome de Jesus eu creio. Pai, em nome de Jesus, amém.